Hoje no Vozes do Underground a gente está recebendo um convidado muito especial, o Flávio. Para quem não conhece, é natural de Manaus. E ele deu seus primeiros passos musicais como vocalista da banda Carnívoro, em Roraima. Porém, esse ano o Flávio já começou com força total nesse projeto solo, Flávio. Depois a gente vai entrar nisso aí, que é o Solívagos, ou Solivagos, eu não sei, a gente vai também entender no decorrer da entrevista. E a palavra solívagos, né, pelo menos aqui como eu estou falando nesse momento, ela vem do latim, significa andarilho solitário. E reflete essa intensidade tanto quanto a introspecção, né, talvez até um pouquinho ali da solitude das florestas amazônicas. A gente também vai entender isso no decorrer da entrevista. E recentemente teve aí a Baltimore Loneliness, traz essa atmosfera densa e a melancolia que traduz a essência do projeto. Então, além da música, né, o Flávio ele tem essa trajetória na carreira militar e também na literatura, com o seu livro Bons Outros Mais. E toda a sua vivência aí, somada com um contato com a cultura amazônica, herança dos povos originários, que eu também estou muito interessada em saber sobre isso. Ele com identidade única que transparece em sua arte. E é com muita satisfação que eu trago aqui para vocês hoje, Flávio. Saudações, tudo bem? Bom, agradeço o convite, fico muito feliz de ter um espaço aqui na rádio e saúdo também a todos os espectadores que estejam ouvindo agora, tá bom? Então é isso, é um prazer te receber aqui, Flávio. Eu não vou deixar de não te notar, né? Apesar de ser algo novo, né, o seu projeto, que foi desse ano, se eu não me engano, você já chegou com força total, assim, e toda essa temática de solitude, introspecção, e até mesmo a representatividade do norte. Eu tô aqui no Pará, você é meu vizinho aí em Manaus, né? Não tinha como eu não chamar de Bidá, porque pouco se fala da cena eu acho que no Sudeste tem muito disso, assim, o pessoal, eles confundem o Nordeste com o Norte. Pra eles é a mesma coisa, né? O Porque tá pra Norte, cima. pouco se fala. Então. E aí quando se fala do Norte, o que a gente pode... Assim, eu não sou natural de São Paulo, sou natural do Piauí, mas eu vivi muito tempo em São Paulo. Então, assim, trazer alguém que é oriundo, né, originário do Norte, com certeza riquíssimo. E eu acho que essa entrevista tem muito a acrescentar, não só para mim, como para os ouvintes aí que vão estar conhecendo o seu projeto também. E, então, assim, dando continuidade, né, você, como eu já citei aí, é natural de Manaus e tem passagem também posto lá em Roraima, né? Inclusive como vocalista na banda Carnívoro. Mas antes de a gente mergulhar nesse processo de eu sou daqui, mas eu tocava lá, eu queria entender como que foi o seu primeiro passo com a música extrema. Isso já é a pergunta padrão do programa, não tem como escapar. Você pode dar um comentáriozinho aí pra gente, fazer um comentário depois da sua caminhada aí? Claro, eu acho que é sempre bom começar pelo início, né? Eu acho que o meu envolvimento com a música em geral, não só com a música extrema, começou de forma... foi muito cedo, né? Quando era moleque ainda. Eu comecei a escutar metal, basicamente, quando eu tinha ali uns 8 anos de idade, porque meu pai é um colecionador de discos, né? Então, meus pais são separados, mas quando eu ia passar o final de semana na casa do meu pai, ele tinha um escritório ao qual, felizmente, eu tinha o livre acesso, né? E ele tinha estantes de DVDs e também de CDs. Ele não colecionava muito discos, LP, mas, assim, a gama de CDs era gigantesca. E ali, com os 8 anos, já fui introduzido ao metal. A primeira banda que ele me mostrou foi Angra, né? Metal melódico. Mas aí já fiquei fissurado em Angra, né? Na época. E aí eu lembro que quando ele ia trabalhar, eu ficava mexendo sozinho nos CDs dele. E aí que eu comecei a encontrar ali os CDs do Sepultura. Então eu diria que minha introdução no metal extremo foi com o que é a base para muita gente, né? Por Sepultura. Eu comecei a escutar Sepultura e aí me apaixonei. Daí, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a criar
porra, eu queria porque queria ser baixista, né? Não pensava em ser vocalista ainda, meu lance era ser baixista. Foi uma época que eu comecei a ouvir muito black music também, soul, R&B, jazz, e o baixo é talvez o instrumento dos mais importantes, né? Nesse estilo musical, a cozinha, né? E aí eu falei, pô, pai, quero um baixo, me ajuda aí, quero um baixo. Isso ali com uns 14 anos. Só que eu sou canhoto. E eu digo que eu sou um canhoto irremediável. Não adianta, eu tentei tocar como destro, mas não tinha jeito. E aqui em Manaus, né, uma cidade que eu diria que é difícil ter acesso a instrumentos, não tinha instrumento para canhoto. Aí numa viagem a trabalho, né, em São Paulo, ele me trouxe um baixo. Tá até aqui meu baixo. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas deixa eu tentar aqui. É um baixo já que tem mais de seus 13 anos. Mas aí qual é o problema quando ele chegou? Porque embora seja um baixo de canhoto, é um jazz bass passivo. Ou seja, sim, não é apropriado para tocar metal, né? Não é apropriado para tocar metal. Aí eu tive que me virar, né? Com pedal, com drive. Enfim. Mas aí então a Carnívoro não foi minha primeira banda. Quando eu tinha ali uns 14 anos no colégio, eu comecei uma bandinha de rock, pop rock, rock nacional, chamada Cigarros Cubanos. Foi meu primeiro contato com música. Como eu não tinha nenhum conhecimento de teoria musical, eu comecei a aprender com tablatura, né? Para quem não for músico aí, tablatura é um esquema numérico, basicamente, que indica ali as casas do instrumento. Então qualquer pessoa consegue, qualquer ignorante consegue tocar, né? E eu comecei assim, nessa banda de escola, mas eu logo percebi que eu não gostava de tocar isso, tocar rock, tocar pop rock, não gostava. Até no máximo pop punk a gente tocava. Aí eu tem até uma foto, né? Isso, eu bem moleque lá, todo mundo tocando e eu com a camisa do Rammstein e tipo assim, desconfortável, né? Eu não era muito fã daquilo. E na época, como eu falei, eu escutava muito Sepultura e Suffocation, né? Tem uma banda de brutal death metal que eu era muito fã. E aí eu comecei, cara, eu acho que é esse negócio aí que eu quero fazer. Não só tocar metal, mas eu quero cantar. Eu quero ser um vocalista de metal extremo. E eu comecei a ir atrás de material para estudar o canto. O problema é que na época, isso faz lá mais de 10 anos, né? O YouTube, na internet, não tinha muito conteúdo bom. Não tinha muito videoaula, igual hoje você abre aí, você tem videoaula. Eu, inclusive, tenho 2 videoaulas gravadas, aí se você procurar, você acha. Então eu tive que me virar. Então, o que foi que eu fiz? Eu descobri uma instrutora americana chamada Melissa Cross. Quem aí, um cara realmente do vocal extremo, vai conhecer. Deu aula para caras gigantes, tipo o Randy Blythe, do Lamb of God, e por aí vai. A lista é gigantesca. E essa hora já, ruiva assim, né? Meio maluca. E ela tinha uma coletânea de DVDs. Isso, chamada The Zen of Screaming. Tem uns 3 volumes ou mais até hoje, não sei. Na época tinha uns 3. E aí comecei a procurar isso, era pago, não tinha dinheiro, era em dólar, não sei o quê. Aí eu, lá em Torrent, baixei no Torrent. E aí eu já tinha um entendimento de inglês legal e comecei ali a fazer os exercícios. E aí eu lembro que eu era moleque, tinha o quê? 14 anos, chegava em casa para fazer a tarefa de casa e começava... Só que aí me machucava pra caramba. Tava quase desistindo no dia que eu finalmente consegui. E aí eu comecei assim, tocando baixo, mas aí comecei a aprender o vocal extremo e fiz na minha primeira banda de metal extremo chamada Devilish Quasar, que era uma banda de moleque, tinha temática extraterrestre, eu gostava de escrever umas letras sobre extraterrestre em inglês, sempre gostei de ficção científica. A gente chegou a lançar uma demo chamada The Orion Troopers, uma porcaria completa, e a gente tocou ao vivo só 2 vezes, e eram covers de Sepultura também. E é isso, era mais uma banda de estúdio que a gente ficava, desenrolando, fazendo umas jam sessions ali, brincando, né, de ser músico. E é isso, a Carnívoro foi bem depois. Quando eu fiz 17 anos, passei em Direito, né, na Universidade Federal de Roraima, fui morar lá sozinho com 17 anos e comecei a conhecer a cena, né. Eu tenho um primo, esse cara inclusive tocou na cena do Ceará, numa banda de death metal chamada Somberlane e outra de metal melódico chamada Insanity Down. É um guitarrista excelente, eu diria que é
o melhor de Roraima, é um primo distante meu. E por conta questões profissionais, ele foi morar em Boa Vista também. E bem na época a gente começou a se encontrar em churrasco de família, e aí ele me apadrinhou na cena, porque ele já tinha uma banda de prog metal chamada Awake na época. E aí eu era o hold deles. Ficava ajudando a carregar coisa, ia para tirar foto dos caras. E aí comecei a conhecer as bandas locais. E certo dia no ensaio aberto, para quem não sabe, né, o ensaio aberto é um evento com várias bandas, mas onde o microfone às vezes é livre. E aí os caras dessa banda, Carnívoro, já existia. E eles começaram a tirar ali Territory. Como eu fazia cover de Sepultura em Manaus, aí eu fiquei na vontade de ir lá, mas eu era envergonhado, 17 anos ali, pô. Aí esse meu primo Luiz, vai lá. Porra, vai lá que tu sabe, cara, me empurrou no palco e eu comecei a cantar. E foi, logo rolou ali aquela energia entre os membros da banda. E ok. Aí depois que o evento acabou, eles vieram me chamar pra conversar e falaram, pô, caraca, a gente gostou muito do vocal. Tem pouca gente na época, até hoje, tem pouca gente que faz gutural lá em Boa Vista, em Roraima. E aí os caras falaram, pô, tem que tocar com a gente. Me convidaram para um projeto que disseram que não era Carnívoro. Mas o dia, porque a Carnívoro tinha vocalista, mas o dia que eu cheguei lá no ensaio, era Carnívoro. E eles se desentenderam com o vocalista. Caramba, e o cara saiu da banda. assim? História vocalista. Aí eu falei, pô, cara, eu não tô traindo ninguém aí, tô chutando o cara da banda, não. Eles que me enganaram. E é isso, eu entrei pra Carnívoro com um único detalhe que eu falei assim, vocês têm que mudar o estilo de vocês, porque eu não vou cantar o que vocês tocam. Eles tocavam mistureba aí de... Hoje a gente se referia a isso a street metal. Não é bem um gênero musical, é tipo mais um negócio estilístico. É tipo assim, uma mistura de hardcore, punk, com thrash metal, com nu metal. O cara cantava vocal limpo e meio gritado, mas sem muita técnica. Então era uma banda legal, pesada, era uma das bandas mais pesadas já da cidade, mas eu falei, cara, isso aí pra mim é, porra, de criança. Eu quero um negócio, vamos começar pelo menos com thrash metal. E a minha intenção era puxar os caras pro death. E aí eu falei, para continuar sendo vocalista, vamos mudar o gênero. E aí os caras falaram, ok. Então assim eu me tornei o vocalista da Carnívoro. E você ficou quanto tempo tocando com eles? Cara, eu entrei na Carnívoro em 2016, que foi o ano que eu cheguei em Roraima, entendeu? Então eu cheguei ali em abril na cidade e em outubro eu já estava ensaiando com os caras, 2016. E eu saí da Carnívoro esse ano agora, né? Depois eu posso falar o motivo, né? Então bem assim. Eu saí da Carnívoro por questões profissionais também. Teve o distanciamento, né? Eu me mudei de volta para Manaus e aí eu tive que sair porque não estava mais dando certo. Mas eu sou super amigo dos caras. Mas é isso. De 2016 até agora, 2025. Então, Flávio, uma coisa assim que nem tá aqui no script, mas assim, na medida que a gente vai conversando, eu falei pra você, né, que a gente vai... eu percebi que, por exemplo, como eu tô agora aqui no Pará, faz poucos meses, né, que eu tô morando aqui, depois, assim, de vir 9 anos de São Paulo. Então, em São Paulo, as coisas são muito caóticas. Você já deve ter ido lá, você manja bem como que é, né? Então, todo final de semana tem rolê, todo final de semana a galera se reúne, sempre tem um show. Quando é no Woodstock, sei lá, alguma coisa da prefeitura, sempre tem um rolê. Mas aqui, pelo menos na cidade onde eu estou, não é capital. Então, assim, eu entendo que, por não ser capital, as coisas acabam sendo mais devagar. Que não tem... assim, quando a pessoa fala que gosta de rock, pra mim, apesar da entrevista não ser sobre eu, né, sobre mim, quando a pessoa chega pra mim, ela fala assim, eu gosto de rock, eu gosto de Guns N' Roses, não sei o quê. Mas como que é em Manaus a cena, a questão de cena de Manaus? É a mesma coisa? Como que é? Quero entender esse universo também. E você pode até me explicar também de Roraima. Eu tenho uns amigos lá também, no Acre e em Roraima. E eles são já mais apesados, assim, que nem eu, né? Assim, queria entender um pouquinho também como que é essa questão de cena, né? Você que já tem essa vivência aqui pelo norte. Bom, eu vou falar um pouco das duas cidades, que eu tive experiência em ambas, né? Mas bem mais em Boa Vista, né? Embora eu seja daqui de Manaus. Boa Vista é uma cidade, uma capital, mas que tem ainda uma pegada de interior. Quando eu cheguei lá em 2016, eu acho que tinha menos de 500 mil de pessoas ainda, sendo que Manaus tem mais de 2 milhões. Então, bem menor do que Manaus. Então tinha ali uma cena semi-desenvolvida, com um número legal de bandas,
Mas a grande maioria delas, para não dizer 98%, não eram de metal, e de metal extremo, então, muito menos. Inclusive, eu bato o martelo, desculpa aí se alguém estiver assistindo da cidade discordar, mas é verdade. Por muito tempo, a Carnívoro foi a única banda de metal extremo autoral da cidade, né? Isso aí é certo. A gente chegava nos lugares, nós éramos a única banda pesada mesmo, de metal extremo, autoral. Ah, mas tinha mais bandas de metal? Tinha. Mas, cara, o que é metal extremo? Thrash, Black, Death. O conceito é esse, isso aí é histórico. Então, era a única banda. E a gente tocava um Thrash Death. Era um meio termo ali, entendeu? Não tinha outra banda que tirava esse som, que era autoral. Tinha bandas covers. Então, isso era ruim, porque a gente não tinha a oportunidade de estar num evento só de metal extremo, que eu acho que é importante para uma banda, certo? Mas, por outro lado, por nós sermos a única, abriu um espaço muito bom para a gente, justamente por isso, por ter aquela característica de ser única. Então, a gente tocou em eventos, desde os maiores eventos lá de Roraima, por exemplo, o Encontro de Motos de Alta Cilindrada, que é o maior evento de motos da América Latina, até onde eu me recorde. Eu não sei se é só da América do Sul, né? A gente conseguiu abrir para os Cavalera aqui em Manaus. A gente veio tocar aqui e abriu para o Max e para o Wendel Cavalera. Eles estavam fazendo uma tour aqui do Arise, né? Então, assim, a gente alçou um patamar muito legal para uma banda pequena. Agora, em Manaus, já é bem mais desenvolvido. Tem uma pica de bandas de metal extremo aqui. Eu diria que Thrash Death são os mais comuns, né? A cena do Black, ela é bem pequena ainda, embora tenha bandas. Mas tem bandas legais, tipo Scafism, que inclusive é uns caras que eu até te sugiro aí chamar. É uma banda de brutal death metal, autoral, de nível excelente. E os caras acabaram de tocar no Setembro Negro. Então, assim, já é um negócio a mais. Legal. E tem rolê aqui, tem casas que tocam. Então, já é bem mais interessante para você Em dar um rolê Manaus aqui eu e conhecer. percebo que tem mais movimento. Eu tenho dois amigos em Manaus, né? Que é inclusive, abraço pro Vitor Hugo, abraço, Vitão. E o Paulo Simões, que também é meu chapa, assim, de anos. E o Paulo, ele foi responsável por me mostrar várias bandas que, tipo, assim... E ele é de Manaus, né? Tipo, Bethlehem, essas porra toda, dark metal, assim, tipo... Sim. Podreira. E, assim, o cara coleciona CD, assim, pra caralho. Mas uma coisa que me pega também, Flávio, é a questão de logística, né? Você comentou a questão do instrumento e tal. Essa questão de logística, você pode comentar um pouquinho pra gente aí como que funciona? Né? Seu pai, por exemplo, colecionador, comprar instrumento, essas coisas todas, assim, é tudo muito importante pra gente entender a nossa loucura pelo rock, né? Pelo rock que eu falo assim, pelo metal, porque nós é doido, vocês sabem disso. Sim. Conta aí pra gente. Eu posso falar de logística no Amazonas porque, bom, para quem não sabe, eu sou militar, eu sou oficial da Marinha e eu trabalho numa organização militar que é de logística, né? Que a gente chama de intendência, né, nas Forças Armadas. Então, eu vejo todo dia, de forma cotidiana, que é muito difícil as coisas chegarem até aqui em Manaus. E mesmo que aqui tenha um polo industrial gigantesco, a gente depende basicamente de hidrovias, né, dos rios, né, porque rodovia é precário, a gente está envolto de rios, e também da via aérea, né? E isso influencia tudo no dia a dia das pessoas, inclusive esse lance de instrumentos. Hoje está bem melhor, tá? Mas na época aí que eu comprei esse baixo, eu acho que tinha 2 distribuidoras de equipamento musical em Manaus que realmente eram boas, que realmente você ia lá e encontrava amplo maneiro, cubo de baixo maneiro, instrumento. As outras eram ali, só aqueles violão fuleiro da Yamaha e daí para baixo. Então, era escasso. E é caro. Eu diria que é muito mais caro do que comprar em São Paulo, por exemplo, entendeu? Então, assim, esse baixo aqui, meu pai trouxe na época, sei lá, aqui em Manaus, se estivesse vendendo, ia ser o dobro do preço, né? Então tem essa questão que os músicos daqui convivem. Mas hoje, com o e-commerce, eu acho que quebrou muito essa barreira. O cara compra aí na Amazon, no Mercado Livre, que já é bem antigo, né? Então eu acho que quem é mesmo um músico que leva a sério, ele não tem muita dificuldade hoje em dia, não. Mas ele tem que ter grana. E, não sei porquê, mas os caras do metal é todo mundo lascado, né, cara? Isso aí é padrão, quase no Brasil inteiro. É só fudido que toca metal. Não sei que diabo é isso.
Isso é real. Mas e aí? Hoje, já voltando aqui um pouquinho mais para a questão da solivagos. Me corrija, é solivagos ou solivar? Como que fala Solívagos o mesmo, nome do como seu se tivesse projeto? um acento. Solívagos ou solívagos? Solívagos. Isso. E então, falando da Solívagos, né? Pelo nome a gente já sabe, andarilho solitário carrega essa identidade muito forte, né? Mas o que te levou a escolher esse nome? E qual que é a principal temática do teu projeto? Quais são as pretensões, né? Porque você já tá com duas ou são duas singles, se eu não me engano. Isso. Quais Bom, são as suas pretensões para o seu projeto? então, na verdade, o que acontece? Eu fiz até uma brincadeira quando eu comecei a desenvolver esse projeto, que todo homem assim, eu me refiro à pessoa em geral, né? Quando vai chegando perto dos 30, tem que tirar do papel o projeto de black metal atmosférico, né? Que quem gosta de black metal, eu acho que é um subgênero que muitas pessoas têm uma afeição, e com certeza é o subgênero do black metal onde tem mais one-man bands. Isso aí na Europa lá, one-man band, vai ver o que o cara toca. Pô, se não for raw, é atmosférico. Com certeza, pode ter certeza. E assim, só que eu sou um cara mais moderno, eu não me atrelo muito a isso de ser true, de raw, eu acho até, porra, não é por nada não, mas tem os raw black metal que é muito ruim. E aí se apega a isso de ser ruim como se fosse algo positivo. Só que às vezes não é, cara, porque o cara não tem equipamento, não tem uma guitarra boa, né, enfim. Aí olha só, eu tava escutando Death Heaven, meu Deus, agora os caras vão vomitar aí, né, mas que é aí o que chamam hoje de Black Gaze, que é um post black metal, que eu acho muito bom, eu sou pirado. E os caras lançaram em março desse ano alguns singles do novo álbum deles que já saiu, né? Eu tava aqui no sofá de casa escutando, porra, cara, que música espetacular, cara, aquela imersão musical. Aí eu levantei assim e falei, porra, a Carnívoro já não tava mais dando certo, então eu tenho que ter algo meu. E daí eu tive a ideia, eu tenho que ter um projeto de black metal atmosférico, que é algo que eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de Agalosh, Summoning, Calendar Brood, várias bandas que eu só escutava, mas eu não achava ninguém para tocar comigo. Eu falei, eu vou ter que dar um jeito de ter um projeto desse, nem que eu faça sozinho, embora eu não toque guitarra, aí começa os problemas. Né? Mas foi assim, por isso o nome Solívagos, basicamente. O Andarilho Solitário sou eu. É um projeto solo, e para ser considerado uma one-man band de forma tradicional, eu teria que tocar todos os instrumentos, como eu vejo que eu imagino que você faça, né? Então não é o meu caso, tá, pessoal? Eu sou vocalista, eu escrevo, idealizo, faço também a composição de parte da música, mas eu tenho um brother que ele é um compositor fantasma lá do Sri Lanka. Porra, fui buscar o cara lá no Extremo Oriente, lá. Sri Lanka, aí, pra quem não sabe, é um país ali, mas uma ilha basicamente. Mas lá tem uns projetos foda também ali, hein? Tem, cara. Ali, pra aquele lado de lá, tem uns projetos fugidos. E eles misturam um negócio com hindu, assim, fica um negócio Isso, meio... isso aí mesmo, eles fazem isso. Mas enfim, foda, eu acho foda. Mas desculpa aí, pode continuar. Uhum. Aí eu conheci esse cara chamado Nishendra, e ele tem uma banda lá de black metal, ele é bem ativo, e é realmente isso aí, é uma banda de black metal atmosférico, diria até que bem mais pesado do que a Solívagos, que mistura questões místicas do hinduísmo, etc. Comecei a conversar com esse cara e eu vi que ele oferecia serviços de session musician, né? Que é tipo assim, um cara que você paga ele e ele grava, né? Mas aí eu vinha com a composição, eu vinha com os parâmetros, irmão, vamos conversar, a gente ficou horas conversando, horas. Vai ser isso, 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 a minha ideia é essa. Eu já tinha um esboço da primeira letra do meu primeiro single, que era My Trapped Soul. E aí começou a Solívagos, tá? Então é isso, é Andarilho Solitário. E a temática, basicamente, são questões existenciais. E a principal é o sofrimento existencial e a solidão extrema, profunda. E aí eu comecei a relacionar com elementos amazônicos. Porque eu parei para pensar, não era a ideia inicial, mas eu fiquei pensando assim, cara, eu vivo aqui, ninguém fala do norte, e regionalismo já era algo que estava presente na minha literatura antes, e aí eu falei, eu tenho que trazer isso para o meu projeto. E aí eu comecei a escrever sobre isso, o sentimento de solidão no isolamento amazônico. E aí, tipo assim, em detrimento, toda essa carga negativa,
em choque com a beleza da natureza. E aí foi perfeito, porque eu falei, porra, é isso aí que eu vou escrever, vai ser sobre isso. Né? Me arrepiando, cara. Olha, eu posso te falar assim, Flávio, te interrompendo mais uma vez. Mas aqui a gente tá nesse bate-papo e tá tudo certo. Eu, quando mudei pra cá, vai até assim, vai fazer parte aí do script. Mas é o seguinte, eu tinha escrito já a Hermetic, né, que é o último lançamento, o primeiro álbum da Morten Socks e tal. Sim. E aí eu tava até comentando com o pessoal que eu falei assim, cara, parece que eu escrevi o meu destino, porque eu não tava predestinada pra vir pra cá. E aqui faz parte da Transamazônia, a gente ainda tem um pedacinho da floresta. Isso. E a minha mãe, ela mora numa vila, tem a cidade de Parauapebas, não sei se você conhece, né? E aí dentro de Parauapebas, que tem a mineração da Vale, essas coisas todas, tem as vilas, que é a zona rural, que o pessoal fala aqui, mas assim, de zona rural é só o nome, né? É vila mesmo, né? Casinha de madeira, aquela coisa bem tradicional, vamos dizer assim. E, cara, isso que você falou da solitude com a imensidão, assim, da paisagem, e aí você falou, ninguém fala sobre isso, eu até cheguei a cogitar, mas quando você apareceu, eu falei, filho da puta. Mas assim, no bom sentido, eu falei, que genial. Vamos fazer junto, porque eu tinha pensado nisso. Vamos, convite aí, né? Mas assim, tipo, eu não tenho a vivência, entendeu? Você é natural daqui, né, do norte e tal. Então, quando eu vi o seu projeto, eu fiquei assim, puta que pariu, que fudido, assim, tipo, genial. É só isso que eu tinha que falar, genial. E aí a arte, né, trazer isso da cultura ribeirinha também. Eu fiquei assim, eu paguei pau, assim, eu não tenho problema nenhum em falar pra você que eu paguei pau. Então, assim, é muito, muito interessante e as pessoas precisam conhecer um pouco mais. O meu primeiro single, My Trapped Soul, ele, embora não fale tanto da Amazônia, mas ele fala sobre esse sentimento, né? Já começa a falar um pouco sobre isso, sobre se sentir um nada, um vazio existencial, sobre niilismo. Eu sou ateu, né? Então eu acredito que é o processo de pensamento, de reflexão da razão ateísta, é isso, né? Você ter essa compreensão de nada, e My Trapped Soul ele fala sobre um pouco sobre isso. Já no meu segundo single, Boatman's Loneliness, que você citou aí eu já me aprofundo mais sobre isso. O eu lírico é um canoeiro que está remando em depressão profunda pelos rios da Amazônia, sem destino nenhum. E aí o que eu acho legal é isso, o elemento que eu quero causar é esse, que é estar de frente a uma grande beleza, que é da mata. Só quem já viu a mata virgem, de perto, no meio do rio, vai saber do que eu estou falando. Né? Então você começa a olhar para dentro de si também, né? Quando você vê tudo isso. E acarreta uma série de reflexões. Então, muita gente pode falar, mas esse cara é de Manaus. Manaus é uma das maiores metrópoles do país, para quem não sabe, né? Tá no top 10 aí, de maiores cidades do país. Mas já estive em interiores. Minha família, uma parte dela veio do Acre. Eu tenho familiares lá em Roraima. A minha madrasta veio do Pará, então desde criança eu tive contato com histórias sobre o interior, e na Marinha eu tive a oportunidade de navegar também. Visitei alguns municípios do interior, naveguei até perto da fronteira, então tudo isso também me deu essa vontade, me criou essa vontade de escrever sobre isso. Bem legal, né? E vamos dar continuidade, então, ainda falando sobre a single The Boatman's Loneliness, né? Isso. Até me lembrou uma música do Naturine Organization. Você já respondeu essa pergunta, basicamente, né? Que é o que ela significa para você e de que forma ela com sua caminhada solitária. Então, assim, já tá respondendo essa pergunta, mas como que foi, assim, vamos falar sobre a trajetória além do underground, né? Você acabou de citar, por exemplo, que na Marinha você da Marinha, isso, né? Isso. E aí você teve essa oportunidade de navegar, eu imagino que nos rios, né?
e vem dessa imensidão da mata, mas como que é conciliar essa carreira militar com o underground? Sabe? Vou deixar por aí, vou deixar aí. Parece Aí que não depois encaixa, né? Porque... a gente vai dialogar mais sobre isso. Mas como que você dialoga entre a carreira militar e o underground, assim, que a gente tem tanta essa visão de que o militarismo é algo, né, meio fora assim, do rolê. Bom, você estando lá dentro, talvez até pareça realmente que é incompatível. Às vezes eu sinto que eu me sobressaio nisso, porque, por exemplo, no meu quartel ninguém escuta metal. Eu não me recordo de nenhum outro militar que eu conheço que goste realmente de metal extremo. As pessoas, igual você falou, quando fala de rock, de metal, gosta de Guns N' Roses, gosta de Metallica. Então, é bem difícil ver alguém que curta no meio. Mas não vou dizer que é inexistente, com certeza tem, pô. Tem gente que gosta de metal em tudo que é lugar, né? Mas assim, muita gente pode achar que é incompatível com o estilo de vida, mas eu sempre tive presente no underground e mesmo na Marinha eu não me ausentei disso. Eu continuei fazendo shows com a Carnívoro por bastante tempo. A gente fez shows excelentes aqui em Manaus. Só explicando, né? Eu tive que me mudar de Boa Vista depois que eu me formei. Eu passei num concurso para oficial da Marinha e aí eu vim morar de volta em Manaus, né? Onde eu fiz minha formação militar, comecei a trabalhar como assessor jurídico da Marinha, por ser formado bacharel em Direito. E aí, por um tempo, eu tive realmente que focar no profissional. Mas essa vontade de fazer metal extremo, ela nunca desaparece. E aí, algumas vezes no ano, eu fiz shows com a Carnívoro. E aí, inclusive, eu criei a Solíbagos justamente para conseguir fazer isso com uma cadência melhor. Eu saí da Carnívoro e agora eu posso ficar fazendo música eternamente, do jeito que eu quiser, porque a banda é minha, o grupo é meu, o projeto é meu, entendeu? Só que eu não tô tocando mais ao vivo. Sim. E você pretende, por exemplo, tocar com a Solívagos, desculpa, em algum futuro breve, assim, convidar músicos que possam estar fazendo... Então, aqui em Manaus, tem músicos muito mais do que capazes, conheço vários deles, sei que alguns teriam talvez interesse, mas eu acho que nesse momento ainda não. Nesse momento ainda não, porque eu vou lançar em breve agora um EP, meu primeiro EP, Tropical Anguish, que o próprio nome já traduz tudo que eu quero falar, que é Angústia Tropical, né? Você já deve ter visto a capa, né? Quem quiser, só olhar lá no Instagram da Solívagos, Solívagos Oficial. Então eu estou ainda num momento muito introspectivo de criar a identidade. Então é algo que está em desenvolvimento. E eu acho que talvez no futuro, quando eu achar que essa identidade ela está desenvolvida, talvez eu convide músicos para tocar, né, comigo, ao vivo, uma vez ou outra. Mas não é bem o meu, como é que eu posso dizer, o meu objetivo principal, né? Meu objetivo principal é fazer música e, querendo ou não, ter uma relevância. Tá? Isso aí é óbvio que quem disser que não, só quero fazer um som, truzão, porra, cara, que isso, cara? Isso aí eu já passei desse pensamento. Porque se a arte não se tornar, ela não for ouvida, não for vista, não for lida como meus livros, sabe? De nada adianta, né? Você tá fazendo para quem? Exatamente. Agora, em relação dos livros que você escreve, e para quem não sabe, o Flávio, ele não só toca, não é só militar, ele também é autor, tá? E aí ele lançou, não lembro exatamente quando, porém você escreveu O Bom Entre os Maus, né? Isso. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o seu livro, porque eu fiquei curiosa. Eu vi que você também outro em relação a lendas, contos, folclore. Eu queria que você contasse tudo pra gente, porque eu tô muito curiosa e quem sabe, assim, já fica até, deixa pra quem, os leitores também aí conhecer o seu trabalho, eu também vou atrás. Comenta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Eu gosto de dizer que eu sou um nerd nato, né? Um nerd. Eu gosto de história em quadrinhos, gosto de metal extremo, gosto de escrever também, poesia.
E esse aqui é meu primeiro livro, como você falou, O Bom Entre os Maus. Ele foi uma autopublicação, tá? Então eu fiz tudo de forma independente. Eu te confesso que eu já não lembro mais nem o ano dele, mas eu acho que tem aqui, tá? Mas ele é um romance. Quando eu falo romance, não é no sentido romântico. Para quem não sabe, o romance é um gênero literário que é uma ficção longa. Romance significa isso. Harry Potter é um romance, Código da Vinci é um romance, tá? Tem um ano, 2020, tá? Então faz 5 anos que eu lancei esse aqui. Meu primeiro livro, um romance, com suas quase 400 páginas. Foi minha primeira experiência na escrita. Isso aqui eu fiz tudo sozinho, tá? Óbvio, contratei um capista e tal, mas foi um trabalho meu. E eu lancei numa plataforma chamada Clube dos Autores, onde é feita a impressão sob demanda do livro. Então você vai lá, compra meu livro, eles imprimem e mandam para você. Mas tem o e-book na Amazon também, para quem quiser. E falando bem rápido, é uma trama política e familiar, tá? Que eu gosto muito de romances de tramas familiares, onde retrata um garoto órfão, onde o pai foi morto, a mãe foi assassinada também. E aí, à medida que ele vai ficando adulto, ele mora em Manaus, né? Seria impossível não falar também do norte aqui, é carregado de regionalismo. Ele começa a descobrir sobre uma trama política de um partido cristão fundamentalista para tomar o país e transformar o Brasil numa teocracia. E aí, na vida adulta, ele faz parte de um grupo seleto ali de idealistas que querem impedir isso. Então fala sobre isso, o Bom Entre os Maus. E aqui na capa, nós temos o Anhangá. Anhangá é uma figura folclórica, tá, do povo tupi-guarani, que é um espírito visto como maligno, mas depois que os jesuítas chegaram no Brasil, ele foi demonizado de fato. Os jesuítas passaram a se referir a ele como diabo, como demônio, para tentar incutir na mente dos nativos, dos tupi-guaranis, que o universo, o mundo, era uma dicotomia cristã, ou seja, o bom entre os maus. E eles não viam dessa maneira. Alguns espíritos que são malignos, que matam os nativos, eles não são de todo mal porque eles protegem a floresta. Mas para o jesuíta, para o cristão, ele era o diabo, ou seja, ele era de todo ruim. E, embora ele esteja aqui na capa, é um livro que não fala de sobrenatural, é só realmente uma simbologia. E aí o meu segundo livro é esse aqui, Mata Densa, Contos do Sobrenatural Amazônico, que lancei ano passado. Esse já não foi uma autopublicação, foi um livro que saiu por uma editora de São Paulo chamada Urutau, tá? Que é uma ave, quem já viu Urutau, uma ave assustadora, né? E o selo Teju Jaguar, que é um selo deles de ficção voltada para mistério, terror. São 8 contos que tratam do sobrenatural amazônico. Então é bem baseado em world fiction, horror cósmico, Lovecraft, que eu gosto bastante, Stephen King, tá? Onde caboclos, figuras, sujeitos amazônicos se deparam com um desconhecido místico amazônico, tá? E esse aqui você não acha ele em e-book ainda, somente no formato físico na loja da Urutau. Mas basicamente essa é a minha trajetória como escritor. Estou pensando aí no terceiro livro ainda. Legal, bom conhecer esse lado do autor também, não só músico, porque assim, quando a pessoa, isso é visão minha, tá? Eu acredito que a gente que se propõe, por exemplo, a fazer algo sozinho, um projeto musical que seja, a gente não só mexe com música, acaba que, assim, a inquietude criativa, por exemplo, você pode ver que tem uns quadros ali atrás, eu também tô rabiscando, tô fazendo isso aqui, a criatividade eu acho que sempre vai surgindo, né? E aí, muito legal conhecer esse seu lado, assim, eu acho que também é interessante para quem vai assistir esse programa, né, conhecer também não só o lado mítico, né, posso falar folclore, talvez? Sim, pode. Né, no seu último livro, mas também reconhecer um pouquinho do seu romance, né, e da sua escrita também, né, porque os autores têm disso, né, acho que escolas literárias, alguma coisa. Sim. Das leituras, mas eu acredito que tem alguma escola, né, entre os autores. E, Flávio, me fala uma coisa, estando enraizado aí na Amazônia, né, a cultura dos povos originários, ela faz parte do seu entorno, certamente, né? Com certeza. Essa herança cultural influencia... essa herança cultural, ela influencia de alguma forma na sua vida
ou então na sua visão de mundo, ou até mesmo na sua produção artística dentro do metal? Assim, na Solívagos a gente sabe que você até puxou um pouquinho ali, mas dentro do metal, assim, até na sua vida, eu acho que se a gente botar de forma geral, eu acho que é melhor até. Sim. Como que é essa sua relação com... Você tem descendência? Não sei. Então, a minha Conta um família... pouquinho de você. A minha família é um pouco difícil formar ali as raízes genealógicas, porque meu avô, isso aí eu tenho certeza, ele era um homem preto, né, afrodescendente, cuja família, já confirmei história de família, cuja família provavelmente foi proveniente de quilombolas, ou seja, de pessoas pretas fugidas da escravidão, bem num passado antigo, assim. Inclusive, existe um quilombo numa cidade daqui do interior chamada Itacoatiara. Eu falo disso aqui nesse livro aqui, num dos contos, né? Então, meu avô tem essa questão, mas a minha família tinha gente do Acre, de Roraima, então, inevitavelmente, vai ter raízes caboclas, né? O caboclo, para quem não sabe, é essa mistura do indígena com o branco, que forma essa população ribeirinha. E você sendo de Manaus, é impossível você não ter contato com isso se você é uma pessoa que se importa, tá? Então, desde pequeno eu ouvia histórias sobre o folclore, né, histórias da família, e aí eu, ao ter essa percepção de quem eu era como pessoa, embora me considere um homem branco, né, é inegável, você vai ter essas raízes. Se a sua família tem pelo menos 3, 4, 5 gerações aqui no Amazonas, isso está no seu sangue. Então, não sou um homem indígena, não sou um caboclo, não sou um ribeirinho, mas eu me importo e eu vejo o regionalismo como algo necessário na minha arte. Eu tentei fugir disso, mas eu não consegui, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, talvez eu pensasse que ele se passasse em Brasília, mas aí eu comecei a escrever e falei, não, cara, tem que se passar em Manaus, tem que falar disso aqui também, entendeu? Desculpa o barulho, tá? Mas e não tem como fugir. Na Carnívoro, embora o regionalismo não fosse muito presente nas músicas, a gente falava mais de questões religiosas e políticas, mas aí eu quis me voltar para isso na Solívagos, entendeu? E não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Eu posso te interromper um minutinho? Eu acredito que assim, é questão de identidade também, né? Às vezes eu acho que você teve um momento da entrevista que você falou que depois que você faz 30 anos, você acaba indo pro lado do, assim, quem gosta de black metal vai pra atmosférico black metal. Mas eu acho que quando você completa 30 anos, a chave vira, né? Você começa a ter o lance do pertencimento. Quando eu voltei para cá, ter contato novamente com a minha família, embora a gente não seja do norte, essa coisa de trazer identidade, né? Você falou assim, não tem como não ter raízes caboclas. Na minha família eu puxei um pouquinho da árvore, assim, meu bisavô era de origem afrodescendente, mas a minha bisavó já era da tribo Canela Preta, alguma coisa assim. Então, assim, tem essa mistura aí, e não tem como a gente negar essas raízes, e tudo isso faz parte da gente, cara, porque quando você nega suas raízes, eu acho que quando você nega suas raízes, você tá negando a si, entendeu? E entender que a identidade, talvez, ela te ajuda até a crescer como ser humano, né? Tipo, de ter essa sensação de eu pertenço a este lugar, eu sou daqui, eu me importo, essas questões são importantes para mim. Não sei se você tá entendendo mais ou menos onde eu quero chegar, Sim, mas sim. é isso, assim, sabe? A percepção do eu, ela faz parte da vida adulta. Infelizmente, tem pessoas que não têm isso, né? Então não é um passo obrigatório da vida, isso a gente sabe. Tem gente que não se conhece, não conhece a sua história, né? E é interessante porque o black metal é uma subversão que eu adoro. Porque, vamos lá, o black metal, ele tá ligado a voltar às raízes, tá ligado ao antimoderno, né? Então, tanto que no raw black metal tem muito isso, que é tipo assim, porra, antimodernidade. Por quê? Porque os caras da segunda onda do black metal, lá da Noruega, depois se expandiu para todos os países nórdicos ali, Finlândia, etc. Eles tinham esse lance de voltar
ao nórdico, etc. Só que, infelizmente, a gente sabe que isso acabou se desenvolvendo, falando um pouco de política ali, acabou se desenvolvendo um pouco no extremismo, num ideal político corrompido e racista, muitas vezes. E, porra, quem está escutando aí que concorda, só lamento para essa pessoa. Mas então, onde é que mora a subversão? E a gente fazer black metal no norte da Amazônia, onde tem pessoas caboclas, miscigenadas, cafuzos, mulatos, tudo isso aí, esses termos que acabam virando colorismo aí, né? Mas onde é que mora a subversão? É você falar do seu tradicional, das nossas tradições, das nossas raízes. Eu também posso fazer isso. E se eu me apropriei do estilo dos caras, porra, o estilo musical ele tá aí, cara, pra ser usado por quem quiser. Exatamente. Eu não acho que seja apropriação. Eu acho que a apropriação é tentar fazer um viking metal morando no Nordeste. Não, aí é bizarro, aí é bizarro. Tupiniquim viking que fala, né? Você já ouviu falar desse termo aí? Isso aí. Isso eu acho que é apropriação. Sim. Né? Agora você tá trazendo, mostrando a sua realidade ali. A mesma coisa. Meu último som aí foi sobre o sertão nordestino. Tudo bem eu que vi eu a capa, muito legal. Falando. Valeu. Então, assim, eu tava tentando trazer, tipo assim, os caras lá falam de, sei lá, runas, não sei o quê. Eu gosto da cultura deles, mas eu gosto no sentido de admiração. E é isso que você falou. Admirar não quer dizer que eu vou me apropriar. Eu estou admirando e eu também posso fazer a mesma coisa com a minha cultura, entendeu? Eu acho que ele vai por aí. Porque eu acho que assim, Fábio, essa conversa aqui, leva... se fosse no boteco, ia até umas horas. Não querendo me estender muito, mas quando você leva a música a sério, como uma expressão artística, e não só por fazer, você tem que estar falando de si de alguma maneira, tá? Pode não ser sobre a sua vida, pode ser sobre a realidade dos outros, algo que é alheio a você, mas tem um pouco de si ali. Então eu acho que quando você se fantasia de algo que você não faz parte, deixa um pouco de ser verdadeiro. Pode ser um som fora, som pesado, maneiro, tal, os caramba. Inclusive, eu acredito até que eu curto algumas bandas que são assim. Vou falar uma, por exemplo, Tuata de Dananã, não sei nem se fala assim, mas é uma banda meio de folk, que é bem antiga já aqui no Brasil, que o som dos caras é muito bom. Os caras falam de cultura tipo irlandesa, escocesa, o próprio nome, eu acho que é irlandês, fala de gnomo. Então, tipo assim, é algo sobre o Brasil? Não, mas talvez ali na mística, na reflexão que os caras tiveram, eles se conectem com aquilo de alguma maneira, né? Mas eu achava que precisava ser algo que eu vivencio de alguma maneira, que é tangível para mim, para que eu sinta que é uma expressão artística minha, entendeu? E aí os caras, que viadagem, tá falando isso no black metal, mas, cara, todas as bandas que tu escuta, que são trues, caramba, tu acha que os caras estão fazendo isso há 20 anos porque eles não acham que é uma expressão deles mesmo? Com certeza eles levam isso como uma expressão ali, entendeu? Com certeza. E eu acho que, se tratando de black metal, inclusive, né, a gente não tem um padrão, não tem uma regra, né? A regra do black metal é justamente ser contra a regra, né? Então, tu pega ali a segunda onda do black metal na Noruega, onde o cara atirou... Foda-se, eu não vou falar o nome. Varg atirou fogo na igreja, mas ele tinha uma motivação. Os caras construíram uma igreja cristã onde era antigamente um templo pagão. Então, assim, e isso é até um tópico que a gente poderia discutir aqui. Eu percebo que, por exemplo, eu já falei no episódio passado, quando eu estava conversando com o Carlota, o Carlinhos, sobre essa questão das igrejas neopentecostais estarem dizimando as culturas. Eu não sei como que é em Manaus, mas aqui eu percebo bastante isso, que cada esquina tem uma igreja. Acontece. E, assim, então, assim, eu acho que o nosso som até então pode ser até considerado uma resistência, esse pá. Óbvio, talvez eu seja um intruso por não praticar nenhuma religião de origem indígena, né? O que seria muito difícil, porque dificilmente alguém pratica isso, inclusive os próprios indígenas estão deixando, justamente por essa intromissão religiosa. Né? O ocidentalismo, ele destrói muitas culturas, né? Querendo ou não. E, assim, o black metal, eu diria que é o gênero dentro do metal mais diverso, mais livre
e é o melhor para você esboçar sua criatividade. Ele tem trocentos subgêneros, você pode falar do que você quiser. É óbvio que existem ali algumas marcas estilísticas que são do gênero, para você considerar um black metal como um vocal, a guitarra, blast beat, ou algo nesse sentido, mas eu acho que cara, a melhor tela em branco para você pintar. Mas eu vou dizer uma coisa do black metal que é uma regra. Ele é sobre introspecção. Seja qual for a bandeira política, qual for o contorno que tu quer dar ali na letra, no conteúdo lírico, é o gênero mais introspectivo. É só você observar isso nas pessoas que gostam de ouvir black metal. Em todas as bandas, até as mais populares, é algo que causa estranheza ao público em geral, e a gente se alimenta muito disso, né? Então, por isso que para mim é o ambiente perfeito, né, para falar de tudo isso que eu quero falar. Com certeza. Então é isso, meu amigo. A gente está chegando ao fim aí dessa entrevista. Para fechar, Flávio, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação, né, aqui no Vozes do Underground, junto com a Dark Rádio, o Vozes do programa da Dark Rádio. Eu queria muito conversar mais e mais, mas fica para um próximo, quem sabe, um gole aí em Manaus. Não sei se você bebe, mas assim, vai que eu visito aí do Flávio, tá aqui, fazer um som junto aí. E, poxa, muito bom conhecer sua trajetória. Quem não conhece Solívagos, vai lá, conhece, 2 singles aí, daqui a pouco tá saindo o EP. Dá aquela conferida, vale super a pena. Segue no Instagram também, né? Que eu vou deixar destacado aqui, mas aí o Flávio pode estar falando pra gente qual que é o arroba de novo. Solívagos _oficial. Oficial com 2 Fs em inglês, né? Beleza. E no mais é isso. Você quer deixar uma mensagem aí pra gente que tá te assistindo nesse momento? Bom, primeiramente eu agradeço a você pelo convite, muito legal ter um espaço como esse quando você está no início. Com a Carnívoro foi assim, tenho vários jornalistas que são meus amigos, ou pessoas que trabalham nesse meio do metal, de mídia, voltado ao metal, a quem eu sou muito grato pela atenção que eles sempre deram à minha banda. Então eu te agradeço, e também a Dark Rádio, por dar um espaço para eu falar sobre a Solívagos, mas para falar sobre mim também como artista. Eu convido a todos vocês a escutar o meu som. Já tem 2 singles, mas talvez quando saia esse episódio aí já esteja com o EP aí. Está disponível em todas as plataformas de streaming, só jogar lá Solívagos. Tem também lyric vídeos no YouTube. E, bom, sinceramente eu espero que vocês curtam bastante. Para todo mundo que gosta de Summoning, Grima, Skyforest, Agaloche, com certeza vai curtir o som. E é isso aí. Valeu! Valeu, Flávio. Tchau, tchau.